Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Mas hoje a gente vai tratar do versículo 3 apenas, tá? Versículo 3. Vamos ler a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Cântico dos cânticos que é de Salomão, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso, as virgens te amam. Até aqui. Então, versículo 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Versículo 3. Então, semana passada nós estudamos o versículo 2. E anterior a isso, vimos o que uma introdução, né? Nós estamos estudando esse livro que alguns irmãos pediram, né? Porque estávamos num certo estudo, fazendo um certo estudo na Confissão de Fé de Westminster, e a Confissão de Fé de Westminster cita, por exemplo, né, a Cantares de Salomão, e algumas pessoas que não conhecem bem a Confissão de Fé de Westminster pode deixar isso estranho, né? Até em questões doutrinárias, teológicas, né? Por que citar Cantares de Salomão? E se você vai na Confissão de Fé, especificamente a de Westminster, atualmente, eles removeram todas as referências a Cantares de Salomão, né? Por que isso? Porque os teólogos de Westminster, os puritanos, de modo geral, todo mundo, né, até o século XIX, tinha uma ideia única sobre esse livro de Cantares de Salomão. Porém, atualmente, depois de tanto racionalismo ter entrado na igreja, Cantares de Salomão tem sido interpretado de forma diferente, ou nem se prega, né? Então, dificilmente você vai ver sermões no livro de Cantares de Salomão, muito dificilmente no Brasil, no meio reformado. Eu comentei em outros estudos, nos estudos anteriores, até professores de teologia no seminário disseram que isso aqui não é um livro bom, não, é um livro confuso e não dá para pregar nele, né? Então, dizer isso é algo muito grave. Como que você não pode pregar num livro que é inspirado, né? Cremos na inspiração divina. Então, como que você não pode pregar num livro desse? Então, o problema está em nós que não entendemos o livro. E dissemos que há várias interpretações, né? Então, atualmente, para esse livro. Uma delas diz que o livro é literal. É literal. O Cantar de Salomão se refere a um relacionamento marital, homem e mulher. Apenas isso, né? Vimos que essa interpretação ela vai ter vários problemas no texto aqui no livro, né? Muitos problemas, né? Por exemplo, né? Acabamos de ler aqui, ó. Por isso as virgens te amam. Então, tem aqui o amado, o homem e a mulher aqui no livro, né? Salomão, a Sulamita, né? O marido e a esposa. E muitas vezes nós temos aqui o plural, né? No livro, várias vezes, né? Então, como que é literal se tem um plural aqui? É estranho, né? Ó, filhas de Jerusalém, ela fala várias vezes, né? Vamos buscar o meu amado, coisas assim. Mas não faz sentido, né? Então, não é um manual aqui, não. Na verdade, para um casamento bíblico cristão saudável, se o livro for literal. E várias outras coisas, né? Ele chama ela de irmã, isso não faz o menor sentido, até mesmo para a cultura da época, né? E ela também chama ele de irmão, não faz sentido. Então, se é literal, muita coisa não vai fazer sentido. Ele é rei e pastor ao mesmo tempo, o amado aqui do livro, então também não faz sentido. Davi foi pastor, depois foi rei, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não faz o menor sentido. Então, há várias objeções, né, para essa interpretação, que não faz o sentido. A questão do plural e singular, a questão dos títulos, né, como ele chama ela, como ela é chamada. Tanto que algumas pessoas que interpretam literalmente o livro acham que várias pessoas aqui nesse relacionamento. É estranho isso, né? E também, se é apenas um livro que fala do casamento literal, o livro então só serve para casados. Comentei no estudo anterior, né? Que eu li um livro sobre homeschooling, onde o casal que escreveu o livro ele diz que o jovem não pode ler esse livro aqui, não. Quem não é casado não pode ler esse livro. É um absurdo, né? A palavra de Deus é toda inspirada e toda proveitosa e útil.
né, para todos os cristãos, né? Então, nós rejeitamos essa interpretação literal. Uma outra interpretação é a interpretação tipológica, dizendo que esse casamento aqui é um tipo de Cristo. Bem, concordamos que Davi e Salomão eram tipos de Cristo, mas não os casamentos deles, né? A vida matrimonial deles, não era um tipo de Cristo, por inúmeros motivos, né? Eles não deram bons exemplos assim, né? Então, há uma questão tipológica? Há, em relação a Cristo e a igreja, né? Salmo 45 fala disso, né? Paulo confirma lá em Efésios 5. Porém, nós entendemos que a interpretação mais correta, que a igreja adotou ao longo dos séculos, é uma interpretação alegórica ou uma parábola. Então, isso aqui é uma parábola que ensina sobre o amor de Cristo pela igreja. Muitas vezes o crente é individual, muitas vezes a igreja é um coletivo, por isso singular e plural. Por isso ele é rei, pastor e irmão ao mesmo tempo. O amado é Cristo, né? Então é uma alegoria, uma parábola acerca do amor de Cristo para a sua igreja. E esse livro, ele trata do homem como um todo. Homem como um todo, me refiro à questão racional, os pensamentos, mas também as afeições, a experiência. Hoje, então, o meio reformado é um meio que tenta rejeitar as experiências, né? Vi recentemente um teólogo conhecido, famosíssimo, né? Dizendo que ele não crê muito não, em experiências com Deus, você não precisa de experiências. Bem, isso não é verdade, né? Estudamos o livro do Jonathan Edwards, no qual ele diz que a verdadeira religião, né, ela é baseada em santas emoções, santas afeições. O crente, ele vive sim experiências. Ele não vive buscando a experiência por si só. Isso é errado. Mas buscar Deus, o resultado de você buscar Deus genuinamente vão ser experiências profundas com Ele, né? Ah, essa interpretação também está de acordo com o ensino geral das Escrituras. Deus se apresenta muitas vezes como marido, né, do seu povo, né? Livro de Oséias, outros profetas, Efésios 5, né? O apóstolo Paulo fala isso, sobre os maridos amarem as esposas, como Cristo amou sua igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Os nomes, Salomão, Sulamita, representam aqui Cristo e a igreja. Nós falamos isso. O próprio nome do livro, né? Cânticos dos Cantos. Cânticos. Cânticos dos Cantos, que é de Salomão, não é um recurso no hebraico, né, que enfatiza essa repetição. Cântico do cântico quer dizer o maior cântico de todos, ou seja, o maior amor celebrado que pode haver ou existir, que é o Evangelho, né, que é Deus em Cristo Jesus no Evangelho, amando o seu povo. Então, nesse caso, esse ensino é totalmente compatível com todas as Escrituras, essa interpretação. E assim que temos visto, né? E ele fala por parábola. É uma parábola, porque Deus, Cristo mesmo, né? Por que ele fala por parábolas, né? Os de fora não entendem, né? Mas quem conhece Cristo, na sua intimidade, vai entender esse livro. Eu citei o Robert Moore McCheyne, né? Ele diz que cristãos que têm uma religião só na cabeça ficam ofendidos com esse livro, né? Porque esse livro trata de uma experiência íntima, pessoal do crente, do cristão, com Cristo. E vimos que a história da igreja comprova isso, as confissões de fé clássicas, né, como Westminster e outras, eles usam Cantares de Salomão para falar, por exemplo, do chamado eficaz, são várias doutrinas, né? Tá lá. As versões atuais removeram todas as referências, né, porque eles não creem nisso. Os puritanos, John Owen, Samuel Rutherford, William Zabrakel, Covenanters, pregavam nesse livro frequentemente com essa interpretação. Isso até o século XIX. Charles Spurgeon, né? Então, até o século XIX, meio reformado, essa era a interpretação. Então, foi isso que falamos, né, nos últimos estudos. E na semana passada falamos do versículo 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, nós falamos sobre os beijos, né? Para que serve um beijo, né? Para demonstrar amor, né? E um dos autores puritanos falam que há uma experiência pessoal profunda com Deus, com Cristo, onde é como se ele beijasse a nossa alma, né? E através do beijo que nós transmitimos o nosso amor, demonstramos o nosso amor para quem amamos. Então, um relacionamento, tanto no casamento ou pais e filhos, né? O beijo é algo constante, declara o amor.
Aí por isso ele diz aqui, né? Melhor o teu amor do que o vinho. O vinho tem tantas coisas boas, né? Tantas propriedades. O vinho traz longevidade, mas o amor de Cristo é melhor, porque ele traz a vida eterna, né? Não só longevidade nesta vida, né? O vinho alegra o coração do homem, diz o salmista. O amor de Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força, nos alegra muito mais. Tudo isso porque o amor dele é melhor do que o vinho, ou seja, melhor do que todas as coisas do mundo, inclusive os prazeres lícitos e ilícitos que o mundo pode oferecer. Todos esses prazeres, o amor de Cristo é melhor. Teu amor é melhor do que o vinho. Então, irmãos, foi o que vimos até aqui, resumindo. Os irmãos que tiverem mais interesse, quiser saber um pouco mais do que falamos mais detalhadamente, só ver aí os estudos gravados, né? Sobre a primeira parte introdutória, né? E agora chegamos ao versículo 3. Versículo 3, mais uma vez, diz assim: Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Irmãos, suave é o aroma dos teus ungüentos. O que que é isso, né? Vou compartilhar com os irmãos aqui três proposições hoje, três ideias sobre esse versículo, tá? O primeiro ponto é o aroma de Cristo. O aroma de Cristo em nossa comunhão com Deus. O aroma de Cristo, perfume de Cristo, relacionado à nossa comunhão com Deus. O que que é o que que é o unguento aqui, né? O unguento, nós vemos essa palavra nas escrituras, quem conhece bem as escrituras aí sabe, né? Unguento é uma espécie de, podemos chamar hoje, né, de perfume, né, usado para perfumar o corpo, mas também podia ser um óleo, também um óleo usado para amenizar as feridas também, né? Então tem esses dois sentidos, né? Perfume, um óleo, né, quando a pessoa estava doente também podia ser utilizado, né? Quando você vai aqui no Novo Testamento, vou mostrar dois textos aqui no Novo Testamento que mencionam unguento. Rapidamente, se você quiser abrir também, está em Lucas, capítulo 7. Lucas 7:36. Diz assim, ó, Lucas 7:36. Rogou-lhe dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Lucas 7:37. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha, o unguento está aí. Então, um vaso de alabastro. Alabastro é um tipo de cerâmica, algo assim bem bonito, bem branco, né? Então, dentro dele tinha um unguento, então um líquido, né? E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e o enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com o unguento. Então, ungia ele com unguento. Então, esse unguento, então, era um líquido que perfumava. Então, aqui era algo muito interessante, né? Porque é um cheiro muito bom, muito agradável, né? Que havia nesse unguento. Você vai lá em João também, capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12. Algumas pessoas falam que esse texto aqui é o mesmo de Lucas 7, né? Tem umas pequenas diferenças. Outros falam que não, é um outro episódio aqui, né? Lucas 12. Perdão, João 12, né? Versículo 2. João 12, 2. Diz assim: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, unguento de nardo puro. Nardo é uma planta da época, uma planta usada para fazer perfume, de muito preço, então algo muito caro. Ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Veja, o ambiente, toda a casa
ficou com o cheiro desse nardo, né? Esse nardo puro. Então, está subentendido aqui que era um cheiro forte, não forte no sentido de ruim, ser um cheiro ruim, mas agradável, né? Cheiro maravilhoso, né? Ele fez isso, ela fez isso, né? Aos pés de Cristo. Então, unguento é isso, né? Então, voltando aqui em Cantares de Salomão, o que que o texto está dizendo? Suave é o aroma dos teus ungüentos, né? Suave é o aroma dos teus ungüentos. Então, Deus, ele ungiu Cristo. Hebreus 1:9 fala, né, que ele ungiu ele com óleo de alegria, muito mais do que os companheiros. Cristo é ungido, né? O Espírito de Deus é derramado sobre ele, e ele tem, então, esses ungüentos. Cristo tem o ungüentos. E qual é o cheiro desse ungüento, né, que está em Cristo Jesus? Né? Qual é o cheiro? Quando você pensa em Deus, na sua santidade, por causa dos nossos pecados, pecados do ser humano, do homem, o que que Deus ordena? O que que Deus ordena que o homem faça? Desde a de Gênesis, desde de Adão e Eva, né? Logo após eles pecarem, o que que as pessoas fazem, passam a fazer? Depois nós vemos isso mais detalhadamente, né, com Moisés. O que que as pessoas passam a fazer? Veja lá em Gênesis, capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Após o dilúvio, nós vemos que, mesmo antes aqui de Noé, né? Abel, Abel fez, né? Fez isso aqui que nós vamos ver, um sacrifício, né? Por causa do pecado, o nosso pecado cheira mal diante de Deus. Essa é a verdade. E Deus ordena, então, que seja feito o quê? Sacrifícios, holocaustos, né? Veja Gênesis 8:20. Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Quando você vai nos capítulos anteriores, quando Noé coloca os animais na arca, ele separou os animais puros, limpos, né? Em mais quantidade. Para quê? Para depois fazer isso aqui, esse culto, né? A Deus com animais, né? Fazendo o sacrifício, o holocausto. Aí agora, olha o versículo 21. E o Senhor sentiu suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração, aí etc, né? Então o Senhor sentiu um suave cheiro. Então os sacrifícios que eram feitos, consegue imaginar o livro de Levítico, por exemplo? Os sacerdotes lá matando vários animais. Hoje, né? Você tem o cheirinho do churrasco, você pode gostar, mas naquela época matar vários animais assim, queimar no fogo, o cheiro é muito bom não, viu? O cheiro não era muito agradável para nós, mas para Deus é como um cheiro suave as narinas de Deus, o cheiro do sacrifício. Por quê? Por causa da santidade de Deus. E o nosso pecado cheira mal diante de Deus. E o sacrifício, o holocausto, sobe para Deus, né? As suas narinas como um cheiro agradável, suave, um aroma suave, um perfume suave. Não é interessante isso, né? Quando você vai em Efésios, eu vou ler aqui Efésios 5. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz isso claramente com respeito a Cristo, de maneira bem clara, bem literal, né? Efésios 5, olha o que diz o apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 5, ele diz o seguinte, Efésios 5, versículo 2, Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, os sacrifícios do Velho Testamento, como vimos aqui em Gênesis, subiram para Deus com um cheiro suave, né? E o sacrifício de Cristo, ele mesmo se entregou em oferta e sacrifícios a Deus em cheiro suave. Então, o sacrifício de Cristo foi oferecido para Deus com cheiro suave. Por quê? Porque suave é o aroma dos teus ungüentos. Então, o unguento de Cristo é um cheiro suave.
O que que isso tem a ver conosco, como eu disse no começo aqui, e a nossa relação com Deus? Tem tudo a ver, irmãos. Para ilustrar isso, eu vou ler mais um texto. Desculpa, hoje estamos lendo, né, bastante textos aqui, mas eu gostaria de mencionar isso que eu acho ele muito importante. Lá em Gênesis, novamente, capítulo 27. O que que tem a ver, né, nossa comunhão com o Pai e o Cristo, especialmente esse aroma suave de Cristo, né? Está aqui em Gênesis 27 uma ilustração acerca disso. Gênesis 27. Olha o que acontece, versículo 21. Se você não lembra, aqui Jacó vai falar com Isaac. Só que Jacó ele se disfarçou. Lembra disso? Ele enganou o pai, né? Aí Rebeca instruiu ele a fazer isso. E ele se disfarçou porque ele queria a bênção é de Esaú, mas seu pai não estava enxergando direito e tal. Então ele foi lá, disfarçado, né? Versículo 21. E disse Isaac a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Esse aí, meu filho mesmo ou não? Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, com as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou, porque ele estava coberto, né, com peles, né? Peles de animais. Isso já é um símbolo aqui da ilustração da nossa comunhão com Deus. Por que que você é aceito, né, diante de Deus? Porque você está coberto, né, com o sacrifício do Cordeiro, com a pele do Cordeiro, que é Cristo, que é o nosso irmão mais velho, né? E é por isso que você é aceito na presença de Deus, por causa de Cristo. E disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma a caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque a seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Até aqui. Olha o que está acontecendo, irmãos. Entenderam? Claro que o texto aqui tem a sua literalidade, mas isso é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. Um cheiro suave. Um cheiro suave. Você chega para orar. Chega na presença de Deus, irmãos, para orar. Você chega na presença de Deus, você pensa, eu sou um pecador, não mereço nada, e é verdade. Nós não merecemos. Eu cheiro mal diante de Deus. É isso que você pensa. Cristo ouve você, sua voz, olha, é o irmão lá, né? É a pessoa lá, né? Melhor dizendo. Deus olha para você, é o Lucas, é o Davi, é o Anderson, é o Elson, somos nós. Mas ele fala, mas o cheiro é de Cristo. O cheiro é de Cristo, irmãos. Se você está em Cristo Jesus, o cheiro é dele. Por isso, ele nos faz agradáveis no amado, diz lá em Efésios 1. No amado. E ele diz isso. Olha que texto maravilhoso, né? Sentido o cheiro das suas vestes, diz: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro o cheiro dele é um cheiro suave. O nosso cheiro diante de Deus é suave. Por quê? Não é o nosso cheiro. Deus, ele sente o cheiro de Cristo em nós. Porque suave é o aroma dos teus ungüentos. Irmãos, o perfume de Cristo é agradável ao Pai, e o cheiro que é de Cristo está em você agora. Você exala o cheiro de Cristo nas narinas de Deus. E aí Paulo diz: agora somos agradáveis a Deus. No amado, o nosso cheiro é agradável. Então você pensa: eu acabei de pecar contra Deus, acabei de falhar, acabei de errar, Deus vai me rejeitar, não vai ouvir minha oração. Isso é mentira do diabo. É uma mentira. Creia, mas eu sou pecador. Sim, é verdade. Se o diabo te acusar, concorde, é verdade. Amém, eu sou pecador mesmo.
Você não merece, não mereço mesmo. Minha consciência me acusa, tudo me acusa. Mas a minha fé olha para Cristo, não para as minhas obras. Para Cristo. E nele eu me achego a Ele e o cheiro que sobe para as narinas de Deus é agradável. Deus é como se fosse exatamente isso aqui do texto, né? O cheiro dele é o cheiro do meu amado filho, Jesus. A voz é dele, né? A voz é sua, mas eu, eu sinto o cheiro do meu filho amado. Lembra que Deus falou para Cristo no batismo? Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Você crê nisso? Que Deus olha para você e diz a mesma coisa? Esse livro, irmãos, olha como esse livro é importante. Porque, como disse o Robert Moore McShane, não é um livro de doutrinas rígidas e tal, teologia. É um livro de experiência e comunhão com Cristo, com o Pai, por meio de Cristo. Olha a importância desse livro. Então, você se achega a Deus por meio de Cristo. Você, pela fé, entende que você é amado por Ele, amado do Pai. E somos desencorajados muitas vezes pelos nossos pecados, nossas falhas, mas lembre-se disso, você está em Cristo Jesus. Se você está nele, você é agradável ao Pai. Você crê nisso? Você tem medo, você tem vergonha de buscar a Deus em oração, depois de ter pecado, depois de ter errado, depois de ter falhado em alguma coisa? Lembre-se, é as suas obras de Cristo que nos recomenda a Deus, não as nossas. Se vocês as nossas, os nossos pecados, trapos de imundícia, cheiram mal, mas está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus, vai cheirar bem uh, nas narinas do Pai. Então veja, irmão, suave é o aroma dos teus ungüentos. O ungüento de Cristo é algo maravilhoso. O cheiro suave é um cheiro que agrada ao Pai. Se agrada o Criador, né? Quanto mais, né? Deve agradar a nós. Mas em segundo lugar, continuando, o aroma de Cristo e a nossa comunhão com os irmãos. Então, eu creio que isso também é importante. Temos a comunhão com o Pai, mas temos também comunhão uns com os outros. A Escritura fala muito disso. Cristo, o Senhor Jesus, ele fala, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós somos agradáveis a Deus, por causa do aroma de Cristo, nós também devemos ser agradáveis uns aos outros. Lembra do Salmo 16? Quanto aos santos que estão na terra, neles tenho todo o meu prazer. O verdadeiro cristão, crente, ele tem prazer na comunhão dos santos, né? O apóstolo João, ele fala lá na sua carta, né? Que nós sabemos que passamos da vida para a morte se amamos os irmãos. Então, a comunhão entre os irmãos, dá vida pelos irmãos, ele diz, né? O amor, né? Nós temos uns com os outros. Isso é uma virtude cristã, deve ser cultivada e faz parte do verdadeiro povo de Deus. O amor pelo povo de Deus, o amor pela igreja. Muitas vezes estamos desanimados com a igreja, né? Com a situação atual, no mundo, que nós olhamos só com os nossos olhos, né? E Deus olha de outro de um modo completamente diferente. Certa vez eu vi um pregador que ele disse o seguinte: você vai criticar a igreja? Sim, pode ser criticado, pode ser, né? Precisamos lutar por reforma, avivamento, mas tome muito cuidado, porque é a noiva de Cristo. Tome muito cuidado. Eu quero criticar a igreja. Não deixe de fazê-lo, disse esse pregador, sem lágrimas nos seus olhos e sem estar com o joelho dobrado orando por ela. Não é só sair grito falando, né, mal da igreja. Tem igrejas que são seitas, tem grupos aí, né, são seitados. Mas tem grupos que estão errando, mas estão ali tentando. Então, às vezes, a gente não sabe. Então, tomemos cuidado, né, com uma crítica injusta ou errada ou exagerada, né, ou que não seja construtiva contra a igreja, contra o povo de Deus e contra os irmãos em Cristo, né? Por quê? Porque a comunhão cristã é extremamente importante, a unidade cristã.
Precisamos lutar por isso, buscar isso. Mas, voltando aqui para o que estamos falando, por que que o aroma de Cristo ele é importante no que diz respeito a isso? Porque se o cristão está em Cristo e esse aroma é suave para Deus, não é para nós também? Se esse cheiro agrada o Criador do universo, o cheiro de Cristo, agrada o Criador do universo, não agradaria nós que somos criaturas também? Né? Você lembra de um texto lá em Isaías? O famoso texto de Isaías 53, né? Uma vez eu vi um puritano falar uma frase muito profunda sobre esse texto, né? Lá diz o texto assim: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Né? Diz lá, lembra o texto? E o puritano disse o seguinte, não lembro qual foi, ele disse o seguinte, que Cristo ficou ali Cristo está satisfeito, né? Verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E o Pai, ele é satisfeito, né? Sua ira é aplacada com a obra de Cristo. Deus está satisfeito. Então ele disse, se Cristo, o puritano disse, se Cristo ele consegue satisfazer um Deus infinito, não vai satisfazer você, que é uma criatura? Cristo não é suficiente para satisfazer você? Somos uma criaturas. Se ele satisfaz um Deus infinito, ele não vai satisfazer a nós? Então, se o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo, agrada ao Pai, não agradará a nós também? É isso que nós temos que pensar. E aí você veja o seguinte: se os irmãos estão em Cristo, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, e eu tenho prazer também nos santos que estão em Cristo Jesus. Um outro autor disse que no céu, um dos maiores prazeres, porque teremos um grande prazer, uma grande alegria no céu? Porque teremos lá uma comunhão perfeita. Mas por que que essa comunhão vai ser tão perfeita? Porque teremos prazer em todos os anjos e santos que lá estiverem. Eu tô, sem mencionar, claro, o Pai, né, a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você pensar nos anjos, nos santos, pega só os santos que estiverem no céu. Por que você vai ter tanto prazer neles, quando você estiver lá no céu? Ele diz, é porque o que vai te dar prazer neles é o que de Cristo você vai enxergar neles. Eles refletem Cristo. Né? E você refletirá em Cristo também de volta para eles. De glória em glória, não é isso? O crente vai crescendo nesse conhecimento, nessa glória, e chegar no céu, né? Ele vai chegar a Cristo. Então, o aroma de Cristo estará em todos eles lá, em todos nós que estivermos lá. E isso será uma grande alegria, um grande prazer. E tem um texto muito importante que fala sobre esse cheiro de Cristo, o aroma de Cristo. Um texto conhecido aqui, eu creio, dos irmãos, em 2 Coríntios. Veja comigo, 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios 2. Texto importante que fala disso, né? 2 Coríntios 2, versículo 14. Sobre o aroma, o cheiro, o perfume de Cristo. Diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Nós somos o bom perfume de Cristo. Para Deus, como falamos agora há pouco, também para os outros. Aqui eu estou focando especialmente naqueles que se salvam. Cheiro de vida para a vida. Então, você está em Cristo Jesus, você é o bom perfume de Cristo. Aí eu te pergunto, né? Você é o bom perfume de Cristo? Onde você vai? Uma pergunta também para nós refletirmos seria a seguinte pergunta: você já teve essa experiência? A experiência de você conversar com um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, e você sentir, depois de conversar com aquela pessoa, ou durante a conversa, você sentir o aroma da piedade. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o aroma da piedade? O aroma de Cristo? Você já
teve essa experiência, você conversou com alguém, essa pessoa te transmitiu tanto de Cristo, conversa ali, né? Informal, não sei, por telefone, talvez, né? Redes sociais nem tanto, né? Difícil para redes sociais, mas por telefone, ou, né, ali pessoalmente, e você teve a seguinte certeza: essa pessoa aí, esse irmão, essa irmã é um servo de Cristo. Tenho plena certeza disso. Você já sentiu esse aroma de Cristo em algum irmão, alguma irmã em Cristo? Ou às vezes num pregador, né? Ouvindo a pregação da palavra, né? Eu falei aqui que o guento ele é o perfume e ele também é um óleo, um óleo. E nós vemos nas Escrituras que o Espírito Santo, há alguns elementos, né, que descrevem, relacionados ao Espírito Santo. Um deles é o fogo, né? Um deles também é a água, está lá em João 7, né? A água. E o outro também é o óleo, que é a unção. O unguento também é unção, é um óleo. E há pregadores que transmitem Cristo de uma forma que você identifica aquilo que os antigos pregadores chamavam, né? E hoje saiu de moda aí, no meio reformado, por causa de erros aí, de vários movimentos, né? Havia o quê? Uma unção, de fato, né? E você percebe ali a presença de Deus, a presença de Cristo. Um antigo pregador escocês diz o seguinte, sobre esse negócio na pregação, essa unção, né? Ele diz o seguinte: às vezes, abre aspas, às vezes aparece algo na pregação que não pode ser atribuído ao tema ou à maneira de o pregador expressar-se. Não se pode descrever o que é, nem de onde surge, mas com uma violência doce, traspassa o coração e os afetos e brota diretamente da palavra. Se existe alguma maneira de obter tal coisa, é pela inclinação daquele que prega as coisas divinas. Isso é uma pequena descrição de uma pregação que transmite essa unção, né? Essa unção, esse óleo, algo suave, algo agradável, algo maravilhoso, algo que é espiritual, algo que é doce, né? Algo que é maravilhoso, assim, para nós. Você já teve essa experiência? Eu vi uma pregação ou uma conversa informal e você sentiu o aroma da piedade naquele dia, naquele momento. E aquilo ficou marcado, você não esqueceu. Mas um sermão que marcou ali a sua vida, talvez, não sei. Isso é maravilhoso, isso está nos irmãos. E você, o verdadeiro crente, ele consegue identificar isso. Às vezes sem palavra alguma, às vezes ali, não sei, algo que acontece e o Espírito testifica que você é filho de Deus e aquela pessoa ali também é. Eu tive muitas experiências com Deus, não gosto de falar muito assim publicamente, né? Os irmãos que me conhecem mais pessoalmente sabem, né? Mas uma coisa que aconteceu conosco, aqui comigo e com a minha família, foi quando estávamos no Japão, né? Uma certa irmã, quando eu fui lá, eu estava sozinho nesse dia, né? Conversei com ela, visitei a igreja dela, uma igreja até covenanter, né? Por sinal. Conversamos, e ela ficou muito feliz, me convidou para ir na casa dela, não sei o quê. A minha família chegou, fomos lá para a casa dela, ficamos, conversamos, e aí um dia ela me falou que naquele primeiro dia que nós conversamos, eu vi algo, ela falou, eu vi algo em você, que eu não vi aqui nos pregadores aqui no Japão, tal, algo diferente, eu vi algo, eu não sei explicar, ela disse. Eu vi algo de Cristo, assim, eu falei, amém, eu também percebi a mesma coisa, tive o mesmo sentimento, assim, né? Uma pessoa ali de Deus. Não sei como que você explica isso. Algo indizível. É uma unção, é algo espiritual. É um cheiro de Cristo. Você nunca teve, você não sabe do que estamos falando aqui. Como disse o Samuel Rutherford, não, Robert Murray McCheyne, é porque talvez esse livro ainda você não tenha experimentado tanto de Cristo ainda. Você sabe do que estamos falando aqui? Você já experimentou isso? Esse aroma de Cristo? Você busque, conheça isso, essa intimidade, esse aroma da piedade. E você que já conhece isso, sabe de fato, onde você vai, onde você passa,
uma visita que você faz, talvez no seu trabalho, talvez na família, talvez numa igreja, um lugar que você visita, você já deixou ali o cheiro, o aroma de Cristo? As pessoas tiveram até interesse em conhecer mais desse Salvador, desse Senhor, entender mais desse perfume, porque você esteve ali. Nós somos o bom perfume de Cristo. Esse unguento, esse perfume, ele é suave em Cristo Jesus. Então, a nossa comunhão com os irmãos, ela é preciosa. É como aquele óleo que desce pela barba de Arão. É algo suave, algo maravilhoso. Como é doce, como é agradável, diz lá o salmista, não é? Então, isso, irmãos, é muito importante. Precisamos resgatar isso, essa comunhão, né, da igreja, dos irmãos. Estar com os irmãos, estar com a igreja, estar com Cristo, através da igreja. Isso é muito importante, né? Então, o aroma de Cristo e a comunhão dos santos. E por último, em terceiro lugar, irmãos, o aroma de Cristo e nossa comunhão com o Deus, o Pai, com os irmãos em Cristo e também com o próprio Cristo. O aroma de Cristo é agradável a Deus, como eu acabei de falar, não só a Deus, né? Mas é agradável a nós. Se agrada ao Senhor, deve agradar também aos servos do Senhor. Então, o verdadeiro cristão, só o nome de Cristo é doce, é suave, é maravilhoso. O nome está sobre todo nome. É o que ele diz aqui no texto. Como um unguento derramado é o teu nome. Ou, né? O teu nome é como um unguento derramado. Irmãos, assim é o nome de Cristo. O nome de Cristo é como um unguento derramado. Isso é maravilhoso. Teve um autor do passado, né, também, antes da reforma, se eu não me engano, ele viveu, né? Ele dizia assim, ele escreveu um poema lá, ele diz o seguinte: Senhor Jesus, só pensar em ti, só pensar no teu nome, o meu coração, o meu peito já enche de dulçor. Algo doce invade a minha alma, só pensando no teu nome. O nome dele, o teu nome, é como um unguento derramado. Você sabe o que é isso? Você já teve uma experiência assim, de que você estava em certo lugar, que não é na igreja, não sei, em algum lugar, talvez no trabalho. Acontece. As pessoas ali falam de religião às vezes, né? Falam uma coisa, outra, e de repente alguém fala alguma coisa, não sei o que, Jesus, a igreja, Jesus. Para ela, não tem tanto sentido, tem tanto valor. Mas você lembrou do Senhor. Aquele nome, só o mencionar, ainda que você não estava ali participando da conversa, mas só você ouviu ele de longe, já te traz ali a memória, toda a sua esperança. Então, sua alma se enche de alegria, o seu coração, você se derrama ali, você já imagina, você, melhor até correr, né? Ir para algum lugar, ir para o banheiro e orar e adorar esse nome que é sobre todo o nome. Isso acontece com o cristão. Só o nome dele, só o nome dele é suave. Só o nome dele como um óleo, e quando eu estou com alguma ferida na alma, esse óleo, ele é maravilhoso, ele é suave. Aí eu falo como salmista, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, o teu óleo, e refrigera a minha alma. É isso que o nome de Cristo faz para aquele que é verdadeiramente cristão. Existe isso, irmãos. Precisamos resgatar essa comunhão íntima com Cristo hoje. A igreja hoje, meio reformado hoje, não quer mais isso, não crê. Tanto extremo por aí, né, do meio carismático, pentecostal, e as pessoas estão indo para o outro lado, algo apenas racional, apenas de cabeça. E nós precisamos das verdadeiras afeições acesas em nossos corações. E o nosso coração, né, ardendo diante da palavra de Deus. Precisamos disso, irmão. O nome de Cristo é como um unguento derramado. Que descrição maravilhosa, né, do nome de Cristo. Um princípio que podemos tirar aqui, uma outra, né, coisa importante que podemos tirar aqui, é que acabamos de ler lá em João 12, lembra o que Maria fez? O, o perfume lá de nardo puro, ele, ela derramou, o que aconteceu? Consegue imaginar? Pensa num perfume muito
muito caro, diz lá que era muito caro. Um vaso, você derrama, joga esse vaso no chão, quebra, não sei. A sua casa, o ambiente que você estiver, seja onde for, ele vai ficar tomado por aquele cheiro. Foi isso que aconteceu lá. A casa se encheu daquele cheiro, do odor, do perfume, né? Daquele aroma, a casa se encheu. Né? O que isso tem a ver aqui com o nosso texto? Tem a ver o seguinte: a pregação da palavra de Deus, ela deve ser cristocêntrica. Ela tem que nos levar para Cristo. Ela tem que nos levar para Cristo. Se eu não me engano, Matthew Henry, ele disse isso, que a pregação cristocêntrica, Cristo é exaltado, glorificado. O que acontece na igreja é um vaso é derramado. E a igreja ela é perfumada pelo nome de Cristo. Matthew Henry chegou a dizer isso comentando esse texto. Coisa maravilhosa, irmãos. É uma tristeza quando Cristo não é pregado. O pregador sobe do púlpito, conta um monte de coisa, conta história da vida dele, não sei o quê, e você não vê ali Cristo exaltado. Você não vê Cristo sendo pregado, você não vê. Mas quando Cristo é exaltado, é pregado, esse odor de Cristo, o aroma, o unguento de Cristo, ele é derramado ali, e o odor enche toda aquela casa, todo aquele ambiente. E assim também no nosso lar, onde nós estivermos. Por quê? Porque o nome dele é como um unguento derramado. E assim é o nome de Cristo. É um cheiro suave, um cheiro agradável. E o texto ainda diz aqui, olha, por isso, assim é o teu nome, e por isso as virgens te amam. Então, os comentaristas aqui ele comentam que essas virgens citadas aqui no texto podem ter dois sentidos, né? Muitas vezes é o crente novo na fé, e virgem, né? A moça então nova, jovem ainda. Então, às vezes se refere a isso, aquele primeiro amor, né, que o crente tem, o primeiro amor. Lembra que a igreja de Éfeso lá, em Apocalipse, ele fala assim, vocês precisam voltar para o primeiro amor, aquela excitação, aquela empolgação inicial do cristão, mas também é, as virgens te amam. As virgens também se refere à pureza na Bíblia, né, no Velho Testamento, Novo Testamento, a pureza do corpo. Ou seja, alguns comentaristas dizem que se referem aos santos, aqueles que buscam a santidade, aqueles que caminham em santidade. Estes que têm prazer neste aroma. Então, quem ama a santidade tem prazer. Aqueles que não amam a santidade de Deus, não tem prazer nenhum nessas coisas, não vai entender nada desse texto aqui, desse livro. Veja bem, irmãos, um ímpio, ele pode se tornar teólogo, exegeta, pregar, ensinar a palavra de Deus, saber teologia, né? Quem sabe mais teologia do que o diabo, do que os demônios, né? Eles até adoraram a Cristo, né? Quando eles vieram, nas pessoas lá que estavam endemoniadas e tudo mais. Então, eles conhecem. Então, é possível o ímpio também fazer tudo isso, conhecer toda essa teologia, tudo mais. Mas ele não sabe isso aqui. Ele não conhece esse perfume de Cristo lá na sua alma. Aí eu comentei outro dia, né? George Whitefield dizia isso. Uma grande tragédia, né? Pregadores pregando um Cristo não sentido. Eles pregam, mas eles nunca viveram, nunca experimentaram este Cristo. Por isso que esse livro aqui, hoje, como McShane, de novo, estando McShane de novo, é uma ofensa para os cristãos atuais, modernos, né? Porque ele fala, de fato, dessa intimidade com Cristo. E quem é que tem prazer nisso? Veja aqui, as virgens chamam. Quem tem prazer nisso? Aquele que tem prazer nas coisas espirituais. Aqueles que têm prazer na verdadeira santidade, na pureza de Cristo. Você tem prazer em Cristo Jesus, nas coisas espirituais? Você tem prazer nos aromas, nos ungüentos de Cristo? O nome de Cristo para você é suave? O nome dele enche o seu coração de alegria, de fervor, de dulçor, algo doce, algo suave, maravilhoso? Assim é o nome de Cristo para você? Então, essa pergunta que nós podemos fazer, podemos meditar nela. E que se não for, busca ao Senhor. Ele promete.
né? Todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Venha a mim, venha a mim. Ele vai dar esse espírito, o seu próprio espírito, né? E dele, daqueles que pedirem, né, e receberem, fluirão rios de água viva, diz o Senhor, rios de água viva. Então, se nós não temos isso em nós, precisamos buscar. Precisamos buscar para que possamos, né, nos alegrar nele e ter prazer nesse Cristo. Nunca esqueça desse versículo. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso, às vezes, te amo. Ó Senhor Jesus, o teu nome é maravilhoso. Teu nome é sobre todo nome. O teu nome faz o meu coração bater mais forte. O teu nome, para mim, é algo indescritível. É uma alegria indizível, cheia de glória. Ele transmite para minha alma, para o meu coração. Amém. Irmãos, nós vamos terminar, então, com uma oração e nós já finalizamos por hoje. Meditemos, irmãos, essa palavra. Meditemos esses textos. Né? Quanto precisamos disso, irmão, dessa experiência pessoal com o Senhor. Precisamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração para terminar. Eu vou pedir para o irmão Anderson. Tá podendo orar, irmão Anderson? Se estiver podendo orar, fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe. E nós encerramos. Então, oremos aí com o irmão Anderson. Oremos. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, um Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, um Deus que enviou seu Filho, seu único Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos salvar. Obrigado porque o Senhor nos ama. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por mais esse dia, mais esse domingo, dia do Senhor. Te agradecemos por essa palavra que acabamos de ouvir. É um privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de ouvir esse estudo, de ouvir essa palavra que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, pecados que cometemos diariamente, Senhor. Pecados ocultos, secretos, por ignorância, por pensamentos, palavras, ações, associações, omissões. São inúmeros, incontáveis. Mas a sua graça é maior, o seu perdão é maior, o seu amor é maior. Obrigado por nos aceitar em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor, quando olha para nós, o Senhor vê Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Obrigado, porque Cristo, um sacrifício agradável a Ti, um aroma suave, que te satisfaz. E se satisfaz o Deus Todo-Poderoso, imagine nós que somos meras criaturas. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Porque se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Pedimos para que o Senhor abençoe essa semana que se inicia hoje, cada irmão aqui presente, cada familiar, cada família representada, cada parente, e os que não puderam estar aqui, o Senhor possa estar abençoando também, e todos aqueles que irão ver e ouvir este estudo, esta palavra maravilhosa. Esteja abençoando, Senhor. Esteja nos abençoando. E que o Senhor nos dê santas afeições. Que o Senhor nos dê fome e sede de Ti. Experiências espirituais contigo. Intimidade contigo. Sim. Te louvamos, te agradecemos, te adoramos e que o Senhor possa levantar mais homens
mais vozes no deserto, pois a seara é grande. Traga mais trabalhadores, Senhor, para a sua seara. Ajude-nos a termos igrejas bíblicas, fiéis às Escrituras, para estarmos congregando. Seja abençoando a sua igreja, sua noiva, os cristãos ao redor de todo mundo, Senhor. Seja conosco, deixo tudo em suas mãos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.